Olá, alunos do curso de formação profissional de psicanálise. Nós estamos aqui para mais uma aula e hoje, nesta aula, nós estaremos estudando a respeito da psicanálise e a função do psicanalista. Estou aqui junto com você para nós estudarmos esse módulo bastante importante, onde a gente está aprendendo a respeito da diferença entre a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Vamos lá então? Quais são as diferenças entre psicanálise, psicologia e psiquiatria? Quais são as áreas de atuação para cada uma dessas profissões? As três palavras, ou seja, os três nomes, se iniciam com o mesmo radical psi, porém, as áreas do conhecimento são diferentes, tanto na questão da formação, quanto em relação à atuação profissional. Aqui fica uma pergunta: a quem recorrer quando se tem uma dor que dói e não se sabe exatamente aonde dói? A dor que deixa os pensamentos confusos e os sentimentos alterados. Que tipo de profissional se deve buscar quando problemas emocionais começam a afetar e a intervir nos comportamentos e ações dos indivíduos? Os males relacionados ao cérebro e também ao inconsciente devem ser tratados com profissionais da área de atuação específica. Entre os profissionais desta área estão os psicanalistas, os psicólogos e os psiquiatras, cuja função é distinta, ou seja, diferente uma da outra. Porém, é importante saber distinguir cada função e cada área de atuação para descobrir qual é o mais indicado para tratar um determinado paciente. Vamos lá então. A vida cotidiana é permeada de altos e baixos, e isto acaba interferindo nos estados de humores de cada um. A questão é, em determinados casos, os sinais e sintomas que são apresentados vão muito além de uma simples variação de humor. Dependendo da intensidade desses sintomas, pode-se dizer que este indivíduo está lidando com possíveis transtornos mentais. E são condições que afetam diretamente os seus pensamentos, os seus sentimentos, o comportamento, quando precisa se relacionar com o mundo externo. Os transtornos mentais se manifestam de diversas formas, através do humor, ansiedade, personalidade, transtornos alimentares, transtornos de desenvolvimento. Estes transtornos são diferentes entre si, porém têm algo em comum, que é a necessidade de ser acompanhado por um profissional da área, seja ele um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra. A psicanálise é uma teoria criada por Sigmund Freud com o objetivo de identificar, estudar e explicar o funcionamento da mente humana. Ela é uma área independente da psicologia e também da psiquiatria, embora dividam aspectos comuns. Na prática, a psicanálise faz com que os pacientes venham lidar melhor com suas questões emocionais. A psicanálise possui teoria, método e técnicas próprias. No Brasil, não é via de regra, mas é importante que se tenha um curso superior ou um mínimo de conhecimento nas áreas de humanas. Ou seja, não é obrigatório. É importante que se tenha um curso superior, mas não é obrigatório. É importante, sim, é que a pessoa tenha um conhecimento nas áreas de humanas. O psicanalista se forma principalmente no divã, ou seja, precisa ter feito análise. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor para você entender. Para tornar-se psicanalista,
é preciso, ou seja, é necessário passar por um tripé de formação que inclui estudos teóricos, análise pessoal e supervisão. Agora eu vou explicar aqui cada um deles para que você possa entender um pouco melhor. O estudo teórico é a teoria, ou seja, é o material de estudo que você, aluno, está estudando. E tem o objetivo de desenvolver os seus conhecimentos em psicanálise. Este é o estudo teórico. A análise pessoal, que faz parte do tripé psicanalítico, são análises terapêuticas que você vai precisar ter, ou seja, fazer com um psicanalista que tenha no mínimo 5 anos de atuação na área. Além de você analisar, você vai aprender como conduzir um atendimento terapêutico. As análises didáticas são análises individuais, onde você vai aprender as técnicas da psicanálise. Agora, e a supervisão? Os seus atendimentos passarão por uma supervisão do professor. Você fará o atendimento clínico acadêmico, que passará por uma supervisão. É importante a supervisão, porque nela o aluno ganhará experiência e perderá o medo do atendimento clínico. Está bem? Esses são os 3 pilares, do tripé psicanalítico. Freud deixou registrado que todos desejam efetuar análises em outras pessoas, terão primeiramente que serem analisados por alguém que tenha um conhecimento técnico. A psicanálise não é especialização da psicologia ou da psiquiatria. Seu estudo e formação são próprios. Na legislação brasileira, para exercer a profissão de psicanalista, é exigido uma comprovação de habilitação ou credenciamento na área de atuação, para não ser caracterizado um exercício ilegal da profissão. O inconsciente é o campo de trabalho do psicanalista, bem como o reconhecimento da posição do paciente frente àquilo que ele reclama. Na concepção de Freud, a fala e a escuta são instrumentos indispensáveis e essenciais para que a terapia aconteça. O psicanalista é o profissional que faz a terapia, formação da análise das palavras, das ações, dos pensamentos e também dos sonhos de seus pacientes. Por meio da análise e da investigação, ele pode encontrar a origem dos problemas psicológicos e amenizar os sofrimentos psíquicos dos seus pacientes. A função do psicanalista é equilibrar e tornar mais clara a relação do eu interior do paciente com os seus questionamentos internos e com os problemas externos. A terapia da psicanálise pode ser utilizada para resolver traumas de infância, depressão, transtorno de ansiedade, problemas sexuais, entre outros, além de aumentar o autoconhecimento e melhorar o controle emocional. Os atendimentos acontecem em um ambiente reservado para o psicanalista e para o paciente. Isso é bastante importante. O tempo de tratamento pode requerer várias sessões semanais, que poderá ser um pouco mais longo. A análise não é uma simples conversa, mas é a sensibilidade que o psicanalista precisa ter para tocar a alma do outro, ou seja, do seu analisando. A escuta do analista é embasada teórica e tecnicamente para que a análise tenha efeito a partir de pontuações e intervenções
que impliquem o indivíduo e que o coloque diante daquilo que reclama. Na psicanálise não existe a opinião do analista. Veja bem, na psicanálise não existe, o que impera não é a opinião do analista, a adivinhação, nem doutrinação. Não se faz planejamento. As coisas fluem espontaneamente, com base no escutar com qualidade. Depende de algumas técnicas e exercício, abertura e experimentação. Como está escrito no livro O Palhaço e o Psicanalista, a psicanálise é uma arte difícil de dominar, porém, seus efeitos visíveis acontecem no outro em tempo real e segundo as leis do improviso. Que leis são essas? O riso, a metamorfose do humor, né? A mudança, a metamorfose, ou seja, a mudança, a transformação do humor, o improviso na questão da mudança de atitude em relação a si mesmo, do mundo e aos outros. O escutador está interessado em produzir estes efeitos no outro. Estamos falando do analista. Este é o ponto em que cada um de nós, analista, sai fora de si. Trazer e escutar as pessoas para fora de si, para fora de suas identidades, para mais além de suas próprias imagens e ficções sobre si mesma, e é o que isso vai fazer com que a arte da escuta é uma forma de transformação e também de cura do paciente. O analista, ou seja, o escutador, sai fora de si para se colocar no ponto de vista do outro, mas ele também tira o outro do seu ponto de vista, de sua confiança e domínio sobre si, para revelar que outras vozes estão ali presentes e merecem ser acolhidas, cuidadas e hospedadas. O método do falar com liberdade e, segundo Freud, deu forma ao tratamento baseado na livre associação, a cura pela fala, onde o poder da fala se desloca para o paciente. Porque é exatamente o paciente que vai expor suas queixas, suas reclamações. E cabe ao psicanalista observar, analisar tudo o que o paciente está reportando naquele momento, tudo o que o paciente está expressando naquele momento. O psicanalista cria uma escuta implicada em que as regras do jogo são os valores, os princípios e as opiniões do paciente. O papel do psicanalista é utilizar-se da escuta e fala para encontrar a origem dos distúrbios psíquicos do paciente e o ensinar a lidar com estes problemas, a fim de diminuir o seu sofrimento. De acordo com a classificação brasileira de ocupações, as funções do psicanalista são, vamos ver aqui, primeiro, estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, de grupos, instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. Segundo, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais, e também de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento e também de cura. Terceiro, investigar os fatores inconsciente com o comportamento individual e grupal, tornando-o consciente. Quarto, desenvolver pesquisas experimentais, teóricas
e coordenar equipes e atividades da área de atuação. Por fim, o psicanalista poderá desenvolver outras atividades como ministrar aulas, realizar pesquisas, coordenar equipes, realizar palestras, eventos e oferecer também consultorias e mentorias. Eu fico por aqui e até a próxima aula.